Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a finalidade do valuation nas suas análises, tá? Para quem não sabe, valuation nada mais é do que técnicas, modelos matemáticos, né, para você chegar aí a um valor justo da empresa. Você não precisa cravar o valor justo de uma empresa. Analistas aí vão divergir um pouco entre ser um pouco mais pessimista, um pouco mais otimista com a empresa, mas pelo menos você tem ali uma ideia de uma faixa de valor, né, do que seria justo para aquela companhia, tá? Então, antes da gente se aprofundar nesse assunto, queria pedir para vocês deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo com amigos e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma coisa que as pessoas confundem muito a questão do valuation é, por exemplo, achar que não deve mais fazer aportes porque acha que o mercado está muito caro. Então existem algumas métricas de precificação que não são de ativos específicos, né? Mas do mercado como um todo. Por exemplo, se você pegar preço-lucro do Ibovespa, preço-lucro do SP500, são métricas mais amplas, né? Para tentar enxergar se o mercado está caro ou barato. Assim como tem também um indicador do Warren Buffett, né, que ele usa a capitalização de mercado das empresas, o valor total de mercado das empresas, dividido pelo PIB do país. Tá? Bom, eu já mostrei para vocês, inclusive, ontem eu estava fazendo um stories, né, lá no Instagram, e mostrei para vocês que Kenneth Fisher, né, ele fez lá, escreveu no livro dele uma tabela com várias situações que o mercado parecia estar caro ou que tinha entrado em recessão, e, enfim, N situações diferentes entre otimismo e pessimismo e que o mercado sempre acabava surpreendendo, né, o investidor. Ou seja, o senso comum não funciona bem, né, no mercado acionário. Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo aportes. Só que esses aportes têm que ser estratégicos, têm que ser nas melhores oportunidades, digamos assim. Então, para mim, essa concepção de que preço não importa, ela só funciona sobre essa ótica de que você não tem que ficar acertando qual é o topo ou o fundo do mercado para fazer aportes. Eu estou sempre fazendo aportes, mas eu distribuo as minhas oportunidades, eu distribuo a minha carteira conforme os gaps. O que são os gaps? Se eu enxergo que uma empresa é muito boa, né, e o valor de mercado dela está aqui embaixo, o valor intrínseco dela está aqui em cima, ou seja, o que ela deveria valer está aqui em cima, eu enxergo, isso se chama um gap, esse espaçamento. Quanto maior esse espaçamento, melhor seria a oportunidade. Se eu não usasse valuation e simplesmente acreditasse que, por exemplo, existe mercado eficiente, eu jamais distribuiria minha carteira de acordo com as oportunidades, porque eu enxergaria todas as empresas como sendo bem precificadas ou no preço justo. Então, por exemplo, se JD.com é a minha maior posição na carteira hoje, é porque eu enxergo um abismo gigantesco entre o que a empresa deveria valer e o que ela vale. Na minha opinião, JD.com, né, a empresa de e-commerce chinesa, deveria valer pelo menos 500 bilhões de reais, 500 bilhões de dólares, comparado com os pares globais, e hoje ela vale aí aproximadamente 130 bilhões de dólares, alguma coisa nesse sentido aí. Então ela tem um potencial de upside, um potencial de valorização, né, muito grande em relação ao que ela vale hoje, tá? Então vamos supor o seguinte, suponho que a palma da minha mão aqui, né, nós estamos fazendo um valuation de uma empresa, vou mostrar para vocês como funciona isso na prática. Se você está fazendo análise da empresa, suponha que aqui nessa parte da palma da minha mão vão estar a maior parte das análises, né? Digamos que um analista ele calcula o valor de acordo com umas premissas, né? E chega ao valor justo para ele estar aqui em cima, para o outro analista estar aqui, para o outro estar aqui. Cada um vai fazendo as suas premissas, né? Então, se você pega, por exemplo, sei lá, o caso da Tesla, NIO, né, que são cases difíceis de você enxergar o potencial dela futuro, né? Porque é um mercado que ainda está em plena expansão. Cada um vai fazer uma premissa, né? É óbvio que você tem que usar coisas que são perto do bom senso, digamos assim. Não pode inventar umas teorias malucas, né? Então, por exemplo, hoje a Tesla tem... Quanto mais você entende o setor e o processo, quanto mais você entende a empresa, melhor vai ser as premissas que você vai fazer. Então, por exemplo, você sabe que a Tesla, por exemplo, tem 25% de market share, né? Você pode supor se ela vai conseguir manter esse 25% de market share global atual, se vai cair, né? Acredito, se você botar
que ela vai até superar 25, acharia que seria uma premissa um pouco exagerada, né? Mas enfim, você vai ter as suas premissas lá e aí você vai ter um campo de visão, mais ou menos, de uma faixa de preço entre o pessimismo e o otimismo, né, em relação a uma empresa. Você tem pelo menos uma ideia do que seria um valor justo dentro dessa região aqui, concorda comigo? Então, se você utiliza uma premissa muito otimista, que está aqui em cima, né, e você vê que mesmo você usando uma premissa muito otimista, o valor de mercado atual da empresa está aqui em cima, significa que ela já está totalmente fora da realidade, porque você fez a projeção do fluxo de caixa com base num cenário avassalador, maravilhoso, e mesmo assim a empresa está cara, né? E se a empresa está aqui embaixo, e você usou premissas muito pessimistas, né? Para você as premissas pessimistas, o valuation dela está aqui, ó. Mas na verdade hoje ela está valendo aqui. Esse seria o caso da JD.com, por exemplo. Então você enxerga que tem um gap gigantesco aqui, né, que deveria ser preenchido. Isso é uma ineficiência de mercado. E aí você aproveita isso para poder fazer uma alocação pesada nessa ação, entendeu? Então, qual que é a lógica do valuation? Evitar empresas que estejam acima dessa parte, né, dessa região, acima do otimismo, e comprar pesadas empresas que, mesmo você sendo muito pessimista, você consegue enxergar que elas estão muito subvalorizadas, entendeu? Bom, espero que tenham gostado. Esse, então, é o objetivo do valuation. O objetivo do valuation não é você ficar tentando acertar timing de mercado, se o mercado está caro ou está barato, não. É você avaliar ativos individuais e, com base nesses gaps que você tem, você faz uma alocação. Nas melhores oportunidades você aloca mais dinheiro e nas oportunidades boas você aloca menos dinheiro. E assim você tem mais chance de ter um resultado melhor, um rendimento melhor e superar a média do mercado, tá bom? Pensamento sempre de longo prazo. Valeu, galera!